Caríssimos, caríssimos, René de Paula Júnior falando, em circunstâncias um pouco não usuais. Quando que eu gravei de noite? Alguma vez, eu não me recordo, né? Ou de camisa, não de camiseta. De qualquer maneira, o que talvez me tenha me levado a gravar, eu estava louco para chegar em casa, e assim que cheguei em casa, coloquei essa câmera aqui, abri o microfone e estou falando com vocês, foi compartilhar um borbulhar aí de ideias que vem me intrigando, perturbando e finalmente inspirando. E a pauta é simples: tendências. Tendências. Quem não gosta de saber sobre tendências? Eventos sobre tendências, palestras sobre tendências, posts, blogs, tendências. Curioso porque acho que os últimos dias, de uma certa maneira, eu estou fazendo um pouco as pazes com esse tema, porque isso sempre me incomodou deveras, mas eu estou fazendo um pouco as pazes com isso, porque eu sempre tive não só uma desconfiança razoável com esse papo todo de tendências, mas também bode mesmo. Vou assumir, eu tinha bode, tinha raiva, achava isso o fim da picada, tá? Mas agora, por que eu estou fazendo um pouco as pazes com isso? Porque eu acho que faz parte um pouco da natureza humana. Se fosse há 2, 3 mil anos atrás, antes de você sair para a guerra, você ia consultar um oráculo, ele ia olhar fígado do pato, sangue do boi, alguma tranqueira ele ia fazer hoje, ia fazer para dizer se o momento era auspicioso, quais eram as tendências. Isso vem avançando, e por mais que a tecnologia tenha avançado, acho que no fundo, dentro de nós ainda somos a mesma criatura insegura com relação ao futuro, que espera algum sinal, que espera alguma orientação, que espera algum tipo de oráculo. E eu nem vou mencionar aqui o sucesso continuado dos astrólogos, né? Mas também agora desses novos tipos de guru, que são os caras que em princípio apontam os caminhos, tal, né? Eu faço as pazes com essa natureza humana, com essa nossa insegurança, tanto que se a gente for, acabei de descobrir isso ontem, os 3 maiores best-sellers no Brasil, os livros que mais vendem, livro impresso, é o livro do Padre Marcelo Edir Macedo e um livro para adulto, Colori, o que mostra que não necessariamente a racionalidade tenha triunfado, né, que o iluminismo tem. Não, esquece o iluminismo, a gente vai continuar sempre sendo essa criatura supersticiosa, muito ligada na magia, nessa promessa de alguma coisa além do que a gente vê. Então faz parte, então eu que tenho que fazer as pazes, eu estou errado, mas vamos voltar para o tema de tendências, porque acho que aqui tem dois aspectos, e eu vou abrir o coração aqui como eu tenho aberto mais do que a razão recomenda. A primeira delas se alguém vai fazer um evento, dar um curso, seja o que for, para contar tendências, o futuro, né? Então todos que estão ali, em princípio, vão correr atrás das mesmas coisas. Por exemplo, paletas mexicanas, onde quer que eu vá agora, se eu for no cinema da esquina, ou se eu for vai ter alguém que seguiu a tendência das paletas mexicanas. Se fosse há 1 ano atrás, talvez fosse sorvete de iogurte, né? Se fosse há 2 anos atrás, seria social media, né? Alguém está contando, esse é o caminho secreto, todo mundo vai para lá. Então, na real, você está dividindo as suas chances de sucesso com gente demais. Esse é o primeiro fator dessas aspas tendências. A segunda questão aqui, e que aí sim acho que toca num ponto mais pessoal, porque se você for uma marca, vamos imaginar que você queira vender maionese para todo mundo, ou você queira vender chiclete para todo mundo, ou carro para todo mundo, tal. É lógico que você está interessado em saber para onde a manada vai, da mesma maneira que os Neandertals ou qualquer outro antepassado nosso tentava adivinhar o movimento das manadas, você também está querendo adivinhar o movimento das manadas, porque você depende das manadas para vender uma quantidade colossal de bebida gaseificada com um monte de açúcar. Normal, né? Você enxerga a humanidade mesmo com uma manada, paciência. A questão que eu quero trazer mais é talvez no nível individual, pessoal. Tendência tem 2 aspectos aqui, né? Nessa área que nós
trabalhamos, ou pela que nos fascina, né, tem uma certa indústria do hype, né? Essa indústria precisa promover sempre o novo, né? A novidade, ela tem essa avidez da novidade, a avidez daquilo que é inédito, e cria sempre uma expectativa de que a cada 6 meses tenha que ter uma coisa nova. Então existe toda uma indústria em cima desse hype, da tendência, o que vem depois, né? E o que é curioso, na minha modesta opinião, é o seguinte: se a gente analisar hoje as grandes coisas que foram transformadoras, vamos imaginar o iPod, vamos imaginar o iPhone, vamos imaginar, sei lá, o Facebook, ou o Twitter, que acho que até é um caso mais extraordinário. Nada disso era tendência. Não estava no radar de ninguém. Na verdade, se você pega o iPod, que até é um assunto meio ultrapassado, a tendência naquela época era falar de nuvem, vamos tudo para a nuvem, tudo perpetuamente conectado. O iPod era, na verdade, praticamente um cofrinho com uns gigas e gigas de música dentro do seu bolso, esquece nuvem. Tudo bem, tinha um processo de venda, mas de qualquer maneira, você estava carregando armazenamento local, né? Então, imagina, tudo vai para a nuvem, então o cara tinha gigabytes no bolso, né? A mesma coisa talvez para o Twitter. Se a tendência na época era o blog, que você publicava o que você queria, da maneira que você queria, ninguém podia imaginar que 140 caracteres fossem mudar o mundo do jeito que mudaram. Então a primeira questão é assim: a gente cultua as tendências como se elas realmente fossem um segredo para alguma coisa, quando as coisas que mais nos transformaram não estavam no radar de ninguém. A segunda coisa curiosa, tentando voltar agora para o aspecto um pouco pessoal, que é o seguinte: quando a gente acredita que existe uma tendência e se comporta conforme essa tendência, a tendência é o jovem assim assado, aí você vai, de uma certa maneira você está fazendo aquela profecia acontecer. Você está, de alguma maneira, se aquilo não tinha muita realidade, o fato de massivamente as pessoas estarem adotando, e isso acaba se tornando uma profecia realizada, né? Só o que acontece é o seguinte: originalidade, autenticidade, singularidade. Aonde é que está? Aonde estão as pessoas singulares? Aonde estão as ideias originais? Aonde estão as vozes efetivamente autênticas? Eu estou ouvindo o cri-cri aqui, estou ouvindo grilos. Estão sumindo. Porque nessa história de você se pautar, inclusive pessoalmente, pelas tendências, eu nem vou falar de deixar crescer a barba, eu não vou falar de tatuagem, whatever, tanto faz. Mas na medida em que você se pauta por onde a manada está indo, até que ponto você vai fazer alguma diferença? Até que ponto o teu coração é singular? Até que ponto você tem algo para exprimir que seja único? Até que ponto você é capaz de pensar ou criar um futuro, ou semear um futuro, que não seja a tendência? Então, por mais que a gente adore estar antenado, o que até é uma coisa às vezes um pouco patética, porque a gente está no quintal do mundo, a gente não está no Vale do Silício, a gente fica super antenado nas coisas do Vale do Silício, mas a gente está muito abaixo do Equador. Essa fissura, né, de estar sendo igual, de estar acompanhando, de ser o mais novo, o mais moderno, o mais recente, a tendência, a moda, né? Isso mata, isso abafa, isso brocha, isso castra qualquer possibilidade de surgir alguma coisa saborosa, inesperada, rica, inaudita. Eu comecei a trabalhar originalmente em televisão. Os grandes personagens da televisão cresceram sem jamais ter visto televisão, porque não havia televisão. Então muitos dos personagens em televisão
Vieram de onde? Do teatro, do circo. Lima Duarte tem uma história maravilhosa com o circo. Eram pessoas que tinham vidas absolutamente singulares, que não vão acontecer mais, né? E eles trouxeram isso para o trabalho deles, para um novo meio, trouxeram uma bagagem, uma vivência, uma capacidade de contar histórias, uma capacidade de emocionar, que tinha tudo a ver com a sua história absolutamente irrepetível. A questão que eu trago, e não é exatamente uma receita de sucesso, não é uma tendência, não é alguma coisa que vai fazer a diferença de vida e morte entre o seu negócio, não vai ajudar você a vender mais chiclete. Talvez ajude você a ter experiências mais memoráveis, a viver coisas e se arriscar, e se expor, e se apanhar e aprender, que você vai se lembrar com saudade no futuro, que você vai contar para alguém no futuro. Talvez isso te traga benefícios, bagagens, riquezas absolutamente pessoais e que vão ficar na parte mais querida do teu coração. Talvez não seja dinheiro, talvez não seja fama, talvez não seja nada, mas talvez tenha a ver com senso de propósito, com satisfação, com inspiração, com coisas que só são possíveis se você absolutamente abstrair o que a manada está fazendo, o que, aliás, muitas vezes é completamente fictício. Vou dar um exemplo concreto aqui. Maldita hora que começaram a falar de geração X, ou geração Y, geração Z, que são coisas que funcionam, talvez, para o público americano. Ou talvez para aquele pessoal da Vila Olímpia, que parece muito com os americanos, né? Você está num país que tem uma história diferente, então não dá para importar de uma maneira tão irresponsável, tão deslumbrada, tão tonta, critérios que não são nossos. Então, na hora que você começa a enxergar, inclusive, a sua própria realidade, seja onde você estiver, eu estou aqui em São Paulo, tá? Eu não sei onde você está agora, mas provavelmente é um mundo diferente para burro do meu. E talvez você seja capaz de contar histórias e inventar produtos e ter ideias que eu jamais seria capaz de contar pelo simples fato de ter nascido no centro de São Paulo e crescido na Praça da República. Em suma, por isso que eu estava um pouco aflito de chegar em casa e contar essa história para vocês, mesmo que seja do fundo do coração, ex cordis, como se diz em latim. A nossa individualidade, a nossa autenticidade está em vias de extinção. Não só porque a gente está acreditando em tendências, porque a gente está querendo ser igual, porque a gente está engolindo fórmulas, porque a gente está repetindo dogmas, superstições, mas porque existe toda uma máquina que ganha justamente com o fato de você se comportar como manada. Pronto, acho que eu desabafei, acho que eu vou poder dormir um pouco mais tranquilo. De novo, faz sentido o que eu faço aqui? Não tenho a menor ideia. Se uma sementinha for plantada em algum lugar e isso desabrochar, cara, já valeu a pena. René de Paula Júnior falando, grande abraço, roda e avisa.